Ele queria tudo, o planeta e todos seus habitantes debaixo do seu comando, mas X não permitiria que isso acontecesse. Zero aparece informando que vai destruir o gerador do local enquanto seu companheiro de unidade segue procurando um novo corpo de seu ex-comandante. Numa subida íngreme e difícil, que lembra bastante o primeiro confronto direto entre X e Sigma, novamente vemos os dois frente a frente. Nos encontramos novamente, X. Foi muito fácil corromper aquele idiota do Doppler. E tudo teria dado muito certo se você não fosse tão inconveniente, mas nós sempre estivemos destinados nesse momento, não é mesmo? Que a batalha eterna comece! Sigma estava mais forte do que nunca dessa vez, mesmo que seu corpo não fosse tão rápido como os anteriores. É uma luta difícil e quase injusta, com o vilão utilizando tudo de si para exterminar Mega Man X, porém seus esforços são em vão e termina explodido. Se bem que as coisas nunca acabam assim, até porque mesmo sem um corpo a presença de Sigma ainda podia ser sentida, e não era para menos. Da escuridão, um novo e colossal Sigma aparece, Kaiser Sigma, muito mais forte do que qualquer outro adversário já enfrentado por X. Ali o futuro da humanidade e de todo o planeta seria decidido. Se o bem vencer, teremos mais um tempo de paz. Se o mal vencer, bem, teríamos realmente um cenário inimaginável. O plano do vilão havia sido realmente bem arquitetado. Por pouco não daria tempo de impedir mais essa investida. Essa luta faz nosso herói se lembrar de uma mensagem antiga, na qual seu ex-comandante promete voltar quantas vezes forem necessárias para pôr um fim à paz e destruir a humanidade de uma vez por todas. Quem diria, ele realmente estava determinado a atingir seu objetivo. Não importa quantas pessoas Reploides usasse, quantas vidas dizimasse. É por isso que X está aqui. É por isso que precisou destruir quem aparecesse pela frente. Desde o começo ele sabia, não existia outra alternativa. No momento em que apontasse seu X-Buster para o primeiro Maverick, dali em diante muito sangue ainda seria derramado. Tudo para terminar aqui, nessa batalha. Ali no meio da luta, X finalmente descobre seu lugar no mundo. Não importa quantas vezes o mal se levantasse, ele estaria lá para impedi-lo. Talvez isso não estivesse tão claro em sua primeira guerra, mas depois de um segundo e um terceiro evento, pouca dúvida restava quanto a isso. A ficha de Zero já tinha caído há algum tempo. Seu ímpeto em batalha não significava realmente frieza, mas uma espécie de realismo. X agora enxergava isso perfeitamente. Quando seu amigo destruiu um mech sem hesitar, ou até quando se explodiu com o Vile sem pensar duas vezes, ele estava na verdade pensando sempre um passo ou dois na frente, nas consequências de não agir imediatamente. Olhando para trás, X vê como foi determinante para o futuro da Terra ter agido em momentos difíceis, destruindo Reploides que tinha como amigos. O mínimo que podia fazer por eles era trazer vingança contra Sigma, e foi exatamente isso que ele fez. Depois de uma exaustiva luta, o corpo final de Sigma é destruído. Mas isso significa pouca coisa, pois o vilão retoma sua forma viral e promete possuir o corpo de X e finalmente dominar o mundo. Isso se não fosse pela intervenção de Zero. Com o ataque de seu sabre, o vírus fica paralisado. Zero tinha conseguido recuperar um pouco de uma versão eficiente da vacina de Doppler e colocado em seu sabre. Desculpe pelo atraso, X. Eu pensei que esse programa seria a única coisa a funcionar contra Sigma. Meu programa está desaparecendo, mas um dia eu vou... E assim a esperança finalmente pode voltar a existir? Bem, isso é o final bom da história, onde provavelmente Doppler sobrevive e Zero tá muito bem. Mas essa história pode ter um final verdadeiro bem mais trágico. Voltando um pouco no tempo, você provavelmente se lembra dessa batalha, certo? Pois bem, é aqui que o fim da história é definido. Se Vile é derrotado com uma de suas fraquezas e explode de vez, ele não pode aparecer no laboratório de Doppler. Em vez disso, dois inimigos tomam seu lugar. O primeiro é o Voltic Regule, uma água-viva metálica sedenta por destruição, mas é o segundo que realmente dá problema, o Mosquitos. Apesar de Zero não estar disponível para lutar contra os chefes no decorrer da trama, aqui ele pode assumir a batalha e partir para cima desse mosquitão robótico. Só que essa luta não tem um final feliz. Mechaniloid desaba sobre Zero, deixando-o gravemente ferido com a colisão seguida de uma enorme explosão. Sem poder seguir com a missão, Zero decide entregar seu sabre a X e confiar o futuro da Terra a ele. O ataque com o sabre é realmente bastante poderoso, mas se X está com o sabre, quem então utilizaria o antivírus contra Sigma em sua verdadeira forma? Você deve ter percebido que o X não havia destruído o Doppler completamente, já que ele conseguiu recobrar a consciência mesmo infectado pelo vírus. Um caso raro de muita sorte. E enquanto ficava para trás vendo a determinação de um simples Hunter classe B, que tinha enfrentado tudo e todos, sentiu que não podia ficar ali só olhando. Enquanto o X lutava contra Sigma, Doppler se equipou com o antivírus. Quando surgiu a oportunidade, decidiu se sacrificar para levar a forma cibernética de Sigma com ele. Foi uma nobre forma de tentar reparar seus erros. Felizmente, todo aquele alvoroço ainda não tinha tomado proporções globais, graças aos Hunters e ao último esforço de Doppler. Mas fica a pergunta, qual dessas linhas do tempo é a
certa? Bem, é difícil saber na realidade. Fato é que Doppler nunca mais volta a aparecer, indicando uma morte definitiva ao tentar destruir o Sigma vírus. Outra dica sobre isso acontece no final com Zero utilizando o antivírus. Nesse caso, Sigma promete ter sua vingança e voltar um dia, ao passo que se Doppler utilizar o antivírus, ele não diz isso. Mas aí vai de cada um, se o que vale mais é a palavra de Sigma ou a inexistência de Doppler no decorrer da história. Vote aqui na enquete do card pra gente saber qual que é a sua opinião. Ao fim de tudo, X e Zero veem um laboratório de Doppler completamente destruído. As últimas palavras dessa aventura são: X pôs um fim nos planos de Sigma mais uma vez. Mas muitas questões ainda ocupam sua mente. Por que os humanos precisam lutar contra os reploides? Por que reploides insistem em lutar entre si? Enquanto assiste aos restos do laboratório em chamas, seu corpo treme em um sofrimento que nunca havia sentido. O que o futuro tem pra mim agora? Ele se pergunta. Resta esperar para que um dia o motivo de Dr. Light tê-lo trazido à vida seja revelado. Mas ainda que X não saiba, seu destino já foi selado. Para salvar a humanidade, ele precisa destruir Zero. Porém, apenas o tempo dirá quando e por qual motivo. Mais uma guerra? Outra vez, X precisou usar suas armas contra os seus semelhantes. Ele se sentia mal por isso. Sua alma robótica sofria com mais uma investida de Mavericks, e principalmente por não poder fazer nada para trazê-los de volta à sanidade. Até mesmo Blast Hornet, antigo companheiro na corporação, precisou morrer. A paz pode ter um preço bastante alto, talvez alto demais para apenas uma pessoa pagar. Não sabemos até quando o X vai suportar tudo isso. Resta a esperança de que ele tenha sempre em mente a necessidade de lutar pelos mais fracos, de salvar quem é incapaz de salvar a si mesmo, proteger os que não podem se defender. Aproveitemos a paz, pelo menos enquanto ela existir.